Adrian é o personagem principal, porém ele não tem muito destaque. Basicamente, muitas pessoas estão reclamando que está acontecendo algo de estranho com o Adrian, que é o fato de que ele não é tão destacado que nem a Ladybug. E por causa disso, muita gente acaba tendo muitas opiniões diversas e se perguntando o que está acontecendo com o Adrian. E também algumas pessoas acabam não gostando do personagem, principalmente agora nessa temporada. E bem, nesse vídeo eu vou explicar a você o porquê muita gente não gosta tanto assim do Adrian. Bem, eu me chamo Hará e vamos começar com o vídeo. Bem, o Adrian ele obviamente está presente desde a primeira temporada de Miraculous, assim como a Marinette, porém ele não tem tanto destaque que nem ela. Basicamente, algumas pessoas já perceberam isso. Bem, o Adrian está na série desde a primeira temporada e ele ganhou um dos Miraculous principais da Caixa dos Miraculous, junto com o da Ladybug, tornando então ele e a Marinette dois personagens importantes. Só que aí que vem a questão. A Marinette que tem todo o destaque na série desde a primeira temporada. Na primeira temporada, a maioria dos episódios era focado na Marinette e nela tentando ter algum romance com o Adrian e ela enfrentando os vilões. Eram episódios bem repetitivos a propósito. E, porém, a Marinette sempre foi a destacada e o Adrian era sempre deixado de lado. Bem, esse tipo de episódio sempre continuou até a segunda temporada. A partir da terceira temporada, Miraculous começou a ter mais desenvolvimento na série. E a gente começou a ver mais histórias diferentes de personagens que a gente já conhece, só que a gente não conhecia tanto assim. Só que a Marinette ela começou a ganhar muito mais destaque, se tornando a guardiã dos Miraculous e o Aiden apenas um coadjuvante. Bem, basicamente a Marinette ela tem o maior destaque na maioria dos episódios e isso foi algo que irritou muito os fãs. Depois que ela se tornou a guardiã, a propósito, ela começou a tratar o Cat Noir super mal. Tratar ele de uma forma que a maioria dos fãs não gostou. E isso basicamente deixou ele de lado. A propósito, nessa sexta temporada de Miraculous, o Adrian continua sendo deixado de lado. Até tendo episódios onde ele basicamente não participa. Então, a gente consegue perceber que o Adrian ele é bastante deixado de lado na série porque ele não tem muito destaque. E muita gente se pergunta, por que será que o Adrian não tem destaque na série? Bem, isso é algo que vocês vão entender daqui a pouco. Bem, uma coisa que não faz muito sentido, na verdade, é o fato que tudo o que acontece na série é, na verdade, em volta do Adrian. Você já parou pra pensar nisso? Sim, a Marinette é a personagem principal e ela tem muita coisa na série envolvida com ela, isso é verdade. Porém, se você for olhar todo o enredo da série, tudo é sobre o Adrian, na verdade. Simplesmente, tudo o que acontece na série é envolvendo o Gabriel Agreste, que é o pai do Adrian e é o vilão principal. Basicamente, o Adrian é o Cat Noir e os dois são rivais e nenhum dos dois sabem. Basicamente, nenhum dos dois sabiam a identidade secreta um do outro. Basicamente, era uma luta de pai e filho que nenhum dos dois sabe a identidade secreta, vamos dizer assim. Basicamente, o Adrian tinha muitos problemas com seu pai, onde basicamente ele era sempre deixado de lado e não recebia tanto amor. E basicamente a gente consegue ver que a maioria das coisas na série era sobre o Adrian. A propósito, também, tudo o que acontece na série é por causa do Miraculous do Pavão, que também tem a ver com a família Agreste. Então, se a gente for analisar, tudo que a gente vê na série é sobre a família Agreste. E, bem, o Adrian ele tinha um destaque muito grande porque ele era uma das pessoas que tinham a ver com a história. Só que a gente olha na série e não vê que é a mesma coisa. Como é possível o Cat Noir ele ser basicamente o grande envolvido da série e ele ser tratado como um personagem secundário? Isso não faz sentido, porque basicamente, como eu já falei, tudo o que acontece na série tem a ver com o Adrian. Bem, a gente gosta muito da Marinette sendo a personagem principal e ela sempre vai continuar. A propósito, eu gosto muito disso. Porém, o Adrian deveria ter um pouco mais de destaque, né? Isso não é algo que faz muito sentido. Principalmente por um motivo que eu falei agora. Uma coisa que muitas pessoas perceberam é que incomoda muito é que o Adrian parece que não tem muita personalidade, sabe? Basicamente, o Adrian, desde a primeira temporada até a quinta, era um personagem quase sem personalidade. Basicamente, o Adrian era só o garoto. Essa discussão aconteceu mais na série a partir da quarta e quinta temporada. Basicamente, nessas partes, o Adrian começou a ser mais excluído na série e ser tratado de outra forma que ninguém gostava. Então, basicamente, a partir daí que as pessoas começaram a falar que o Adrian não tem tanto destaque. E bem, se a gente for analisar desde a primeira temporada, na verdade, isso já acontecia.
o Adrian já não tinha tanto destaque assim. Só que nessa quarta temporada, o Adrian começou a ser tratado de um jeito que a maioria dos fãs não gostaram. E a partir da quinta temporada, onde foi mostrado muito mais sobre a família Agreste, o Adrian ele não foi tão importante assim. Por exemplo, o Adrian não participou da batalha da quinta temporada do último episódio, onde basicamente é até mostrado nesse episódio que ele queria ter participado, mas mesmo assim ele não participou, mesmo tudo sendo sobre o Adrian Agreste e a família Agreste. Isso é algo que definitivamente não faz um pingo de sentido. Bem, mas o que os fãs acham sobre isso? Simplesmente os fãs reclamam muito porque eles gostam muito do Adrian barra Cat Noir, então eles queriam ver um desenvolvimento melhor do personagem. O Cat Noir é um personagem muito querido e basicamente a maioria dos fãs queria ver ele tendo mais destaque. As pessoas queriam ver o Cat Noir aparecendo mais na série ou o Adrian na verdade, e a gente mostrar mais sobre ele. Basicamente, ele não é um personagem que é odiado pelos fãs. Mesmo sendo um personagem secundário, ele não é aquele personagem que as pessoas não reparam, né? Vamos dizer assim. Bem, basicamente, os fãs gostam muito do Adrian e é por isso que eles cobram tanto os produtores. Bem, uma das coisas que é mais cobrada pelo Adrian é o fato que ele não tem muita personalidade. Basicamente, da primeira temporada até a quarta, o Adrian não tinha personalidade quase alguma. Era só o modelo bonito, que é todo padrãozinho. E basicamente ele não tinha muita personalidade. E isso era algo bem estranho, porque enquanto a Marinette tinha muitos lados que era mostrado, principalmente a partir da quarta temporada, o Adrian era só um personagem coadjuvante sem personalidade nenhuma, que era só um modelo. Só que basicamente sua personalidade começou a se desenvolver mais a partir da quinta temporada. Assim que a gente entendeu que ele era um Sente Monstro, a gente conseguiu ver finalmente o Adrian tendo mais personalidade, o Adrian tendo mais desenvolvimento, sabe? Basicamente a gente conseguiu ver o Adrian finalmente tendo um desenvolvimento melhor na série. E isso foi algo que a gente principalmente notou a partir da quinta temporada. Só que até a quarta... Bem, uma coisa que muita gente percebeu é que o Adrian, ele também foi excluído pela própria Ladybug. A partir da quarta temporada, depois que a Marinette virou a Guardiã dos Miraculos, ela começou a dar mais oportunidade para outros heróis. E ela não começou a dar tanta importância para o Cat Noir e começou a tratar ele mal também. Basicamente o Adrian, ele começou a se sentir muito excluído, tanto que tivemos episódios exatamente sobre isso, onde o Cat Noir, por exemplo, ele dá o Miraculous dele para outra pessoa, ou no caso, ele finge que dá para outra pessoa. Então, sim, o Adrian, ele meio que também foi excluído pela própria parceira, e depois é claro, eles voltaram a ser amigos novamente e agora são obviamente uma equipe, e isso é muito legal. Basicamente, assim, a gente vê um Adrian com mais personalidade. Porém, a Marinette também tratou muito mal as pessoas. E nessa sexta temporada, ela tá um pouquinho estranha também. Mas agora vamos olhar os lados dos produtores. Por que os produtores não dão tanto destaque para o Adrian? Bem, resumidamente, os produtores de Miraculous, eles gostam do Girl Power, que é basicamente o poder feminino. A série vai ser sempre voltada nisso, no destaque das garotas. Então, não, gente, não esperem os heróis masculinos tendo tanto destaque assim quanto as garotas. Isso é algo que já é da série. E, basicamente, os próprios produtores, no caso, o criador da série, Thomas Astruc, ele já confirmou que o Adrian, ele vai ser assim na série. Então, o destaque mesmo, gente, vai ser na Marinette mesmo. E isso é algo muito bom a propósito. A Marinette, ela tem muita coisa a apresentar também. Então, é muito legal. Bem, basicamente, o Adrian, ele vai ser sempre o personagem sem o destaque. Mas isso não significa que, bem, os produtores não podem melhorar algumas coisas na série. Isso é óbvio. Nitidamente, eles veem a reclamação dos fãs. Bem, mas e aí? Essa é a minha opinião, eu queria saber a sua. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E eu espero você no próximo vídeo.